retomando então nosso estudo das leis morais, nessa questão 642, a proposta é uma virtude negativa, não fazer o mal. Virtude positiva, fazer o bem. Então, a questão aqui foi, já seria suficiente para garantir nossa posição futura não fazer o mal? E os espíritos respondem, não. É preciso que faça o bem, no limite das forças, pois cada um responderá por todo mal que haja, resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, é como se eles dissessem, nós vamos responder pelo mal que advém do bem não feito. Num certo momento, a não prática do mal é uma virtude, mas negativa. E a virtude positiva, fazer o bem. E aqui, então, isso nos leva ao capítulo, ou melhor dizendo, ao artigo 6º do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, porque ali Kardec vai nos trazer a ideia que somos responsáveis pelos males que nós fazemos, mas também responsáveis pelos males oriundos dos bens não feitos. Por que isso? Porque na ideia que os espíritos nos trazem, lá no livro A Gênese, no capítulo 3, é que o mal, ele não é absoluto. O mal é uma relatividade comparada ao bem, ou seja, o mal é a ausência do bem. Para entendermos isso, vamos usar uma ideia da física. O que é o frio? A ausência de calor. O que é o escuro? A ausência de luz. Então, o frio não é uma existência absoluta. O frio é uma ausência do calor. Então, disse isso aqui no último vídeo, se nós segurarmos uma maçaneta de uma porta, ela é fria. Se nós segurarmos, a maçaneta vai esquentar. E aparentemente nossa mão vai esfriar onde nós seguramos na maçaneta. Não foi a maçaneta que esfriou a minha mão, foi o calor que saiu da minha mão e aqueceu a maçaneta, e por ele ter saído, a ausência do calor da minha mão, ficou o frio. Então, o frio é a ausência do calor, da mesma forma o mal. O mal é a ausência de bem. Se eu não pratico o bem e limito-me à omissão, não fazer o mal, a ausência do bem permite o mal, porque ele é derivativo da ausência do bem. Por isso é que os espíritos aqui começam a trazer uma ideia da virtude positiva, fazer o bem. Se nós olharmos as bem-aventuranças, lá do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós veremos duas bem-aventuranças muito semelhantes. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E a sétima bem-aventurança, bem-aventurados pacificadores. Vejam, parece ser a mesma coisa, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados pacificadores, mas não é a mesma coisa. Por quê? O que é ser pacífico? É não devolver o mal. O que é ser pacificador? É devolver o mal com o bem. Ou seja, pacificador faz, melhor dizendo, o bem. Pacífico não faz o mal. Então, é uma virtude ser pacífico? Não há dúvida. Mas é uma virtude de inação e uma virtude ativa, ser pacificador. Por isso, ser pacífico é a terceira bem-aventurança, ou seja, o terceiro degrau das virtudes, o pacificador é o sétimo. Porque, primeiro, para eu pacificar, eu preciso ter paz. Primeiro, para eu pacificar, eu preciso ser pacífico. Então, é a mesma ideia do mal e do não fazer o mal e fazer o bem. Eu primeiro não faço o mal, ou seja, passo a ter uma virtude inativa, uma virtude negativa. Depois faço o bem. Então aqui os espíritos chamam a atenção para um momento que é para fazer o bem. Não mais nos contentarmos em não fazer o mal. E aí eu faço um outro exercício para nós pensarmos mais uma vez, um desdobramento para nós pensarmos. O mundo que nós vivemos, conforme observamos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o mundo de provas e expiações. E lá, genericamente, caracteriza-se o mundo de provas e expiações como sendo um mundo de predominância do mal. Vejam,
predominância do mal. Se é predominância do mal, nós podemos fazer uma pergunta. Se o mal predomina, nós poderemos dizer então que a maioria das pessoas que habitam o planeta é má. A maioria das pessoas é má. As pessoas, em maioria, são más. Mas é isso que nós vemos. Se nós observarmos bem, é uma pequena quantidade de pessoas que é má. São poucas pessoas más. Poucas. A maioria das pessoas não fazem o mal. Poucas pessoas são boas. Ou seja, poucas pessoas fazem o bem. Agora, a grande maioria é composta por quem? Pelas pessoas que não fazem o mal. Então, se nós olharmos a nossa população mundial, se nós olharmos o nosso círculo de conhecimento, nós veremos que a grande maioria das pessoas não fazem o mal. A pequena maioria faz o bem, uma pequena quantidade faz o bem, uma pequena quantidade faz o mal. Mas a grande maioria não faz o mal. Se a grande maioria não faz o mal, é a virtude negativa. Ou seja, não fazer o mal não significa fazer o bem. Então essa omissão, não fazer o bem, ou seja, não fazer o mal, ficar ali inerte, permite que o mal predomine. Então soma-se os maus aos que não fazem o mal. E isso dá a esfera de predominância do mal. Então é importante nós pensarmos nesse aspecto. E aí nos leva à última questão do Livro dos Espíritos, a questão 1019. Quando ali se pergunta se um dia o bem terá lugar sobre a terra. Né? Jamais o bem terá lugar sobre a terra. E os Espíritos respondem, quando os espíritos que vierem habitá-la, os bons prevalecerem. Os bons prevalecerem. Por quê? Porque aí, dizem os Espíritos, farão nela reinar a justiça e a caridade. A Fátima Soares, ela diz aqui que a grande maioria é tímida. Perfeito, Fátima. A grande maioria é tímida, ou seja, a grande maioria não faz o mal. Isso nos leva à questão 932, quando Kardec pergunta por que no mundo frequentemente os maus sobrepujam os bons em influência? E eles respondem, pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, dominarão. Vejam, os bons são tímidos. O que é os bons são tímidos? Os bons não necessariamente fazem o bem. Os bons, a maioria, não faz o mal. Mas não fazer o mal não é sinônimo de fazer o bem. Então é esse o aspecto que essa questão 642 está, por assim dizer, provocando para pensarmos. Que agora não é mais o momento para a virtude negativa, ou seja, a virtude de inação. É uma virtude ativa, uma virtude positiva, ou seja, agir, promover, fazer o bem. E é importante esse aspecto, porque senão nós trazemos a potencialidade para o bem e não o fazemos. Como se estivéssemos, na parábola dos talentos, enterrando o talento. Enterrando o talento por não querer praticar o bem. Lógico, nós já dissemos no outro vídeo, muitas vezes nós queremos praticar o bem, mas não conseguimos, não fazemos. O apóstolo Paulo disse isso com muita segurança aos romanos, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Né? Ele diz, o fazer o bem, o querer o bem está em mim, mas o fazer o bem nem sempre. Então é uma questão que está atrelada à vontade, ao que a Fátima colocou aqui, timidez. Mas é preciso nós começarmos a pensar. Lógico, cada um tem o seu nível evolutivo. É fazer o bem dentro do nível que nós nos encontramos, do conceito que nós temos. Então, por isso é que os espíritos aqui nessa questão 642 vão chamar a atenção para esse aspecto. É esse o aspecto de atividade virtuosa, ou seja, virtude ativa.
Aqui se pondera, Silvana, ela diz, mas Simão, aí você é bom e não quer aparecer, senão vai ficar parecendo que você só quer se mostrar. Complicado ficar propagando o bem. Silvana, muito boa essa observação que você faz. E eu digo muito boa pelo seguinte, nós precisamos avaliar essa questão de mostrar o bem e mostrar a si mesmo. A diferença. Quando olhamos o Sermão do Monte, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, 7, capítulo 5, é do 5 ao 7º, né, o Sermão do Monte, em Mateus, Jesus diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Vejam, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então vejam, qual é a frase? Brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é para brilhar sozinho. Essa frase precede aquela assertiva que ele diz que não se pode colocar, não se deve colocar a lamparina debaixo do alqueire, né, mas no velador. Então, é preciso que o bem seja feito para as pessoas, diante das pessoas, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam, para que vejam as vossas boas obras. Não é o aspecto de mostrar a si mesmo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus e não ao autor. Porque boas obras não têm autor, tem resultado. Então se mostra a obra, mas não o autor. Como Cristo, curando pessoas, dizia, mostre-se ao templo, mas não conte quem te curou. É o aspecto de mostrar o bem, mas não propagá-lo de forma vaidosa. A linha, o liame que vai separar isso, mostrar-se a si mesmo e mostrar as obras, é muito tênue, é muito fina, é quase imperceptível. Mas Jesus chamou a atenção para que mostre as obras e glorifiquem a Deus e não ao autor da obra. E eu chamo a atenção para algo mais profundo, no mesmo Sermão do Monte, no capítulo 6, quando Jesus fala da oração, melhor dizendo, fala da esmola. É oração, jejum, esmola, em conjunto. Quando ele fala da esmola, ele diz, tu quando deres esmola, não saiba o que a vossa mão direita, o que faz a outra. Vejamos que aqui as duas mãos são da mesma pessoa. Não é a mão direita do vizinho para a mão direita de quem fez. Não, é a mão direita de quem fez com a mão esquerda de quem fez. Em outras palavras, Jesus está dizendo que aquele que faz o bem, nem ele saiba o bem que ele está fazendo. Em outras palavras, que a pessoa que faz o bem não precisa se vangloriar nem para si mesma, que fez o bem. Enquanto a pessoa que faz o bem está gravando na memória o bem que está fazendo, gravando a quantidade de boas ações, a mão direita está sabendo o que faz a outra. Então ali, se nós juntarmos os dois elementos, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, e que tua mão direita não saiba o que faz a outra, fica claro que o bem precisa ser feito pelo bem, e o bem mostrado, o autor não, e não mostrado nem para si mesmo. Ou seja, que aquele que faz o bem, nem ele vai dizer assim, hoje eu fiz o bem. Não. Enquanto ele estiver dizendo, hoje eu fiz o bem, a mão direita dele está sabendo o que faz a outra. Então é muito mais profundo. Quando a ideia do bem é fazer o bem, é para a própria pessoa não se vangloriar para si mesma, não trazer aquela ideia de hoje eu fiz o bem. Não, fazer o bem tem que ser algo tão natural que se eu mesmo me perguntar se eu fiz o bem, eu vou dizer, não, nem imagino, porque é natural agir em prol das pessoas. Essa é a ideia contida no que a tua mão direita não saiba o que faz a outra. E aí dá para associar os dois aspectos. É esse o ponto. Mas o que acontece em regra é mostrar o autor e não a autoria, ou seja, não o bem. E o autor se mostra, aí é vaidade. E aliás, a vaidade é uma dos defeitos, por assim dizer, que no Evangelho segundo o Espiritismo é o único que foi acompanhada de um adjetivo. Quando os Espíritos falam de orgulho, eles falam o orgulho, o egoísmo.
Mas quando falam da vaidade, eles usam um adjetivo para o substantivo vaidade. Eles dizem a tola vaidade. Veja que interessante. A tola vaidade. Mostrando que a vaidade é uma tolice. Que vaidade é uma insensatez. Então, é importante nós entendermos essa questão do bem, do mostrar o bem. Naquela passagem que Pedro cura o paralítico é o termo que está no Evangelho, desculpe, que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro e João subindo a escadaria de Formosa, um mendigo lhe pede uma esmola e ele diz assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o texto diz: e o homem levantou-se e foi andando, cantando e louvando a Deus. Veja, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, a Deus que está nos céus. E diz o texto: e o homem foi andando, cantando e louvando a Deus, e não louvando a Pedro. Louvando a Deus. Então esse é o aspecto que fica, como foi dito por alguém, já passou aqui, não gravei o nome, a linha é muito tênue, é muito fina, que separa mostrar a obra e mostrar o autor, mostrar o bem e mostrar o benfeitor. O benfeitor, como dizia o Espírito Meimei, serve e passa. Serve e passa. É esse ponto para nós pensarmos. A discrição. Mas não a discrição para não mostrar aos outros, mas para não mostrar a si mesmo, para si mesmo. Porque muitas pessoas são tão humildes, mas, melhor dizendo, são tão vaidosas, mas tão vaidosas que querem ser a mais humilde. Não se contentam em ser humilde, tem que ser a mais humilde. E não gostam de contar o que fazem, quer que alguém conte. Ou seja, a mão direita está vendo o que faz a esquerda. E não é esse o propósito. Então, é preciso pensarmos bem nesse aspecto de prática do bem, que está nessa questão 642. Pensar bem na ideia de virtude ativa e virtude negativa. É até interessante, porque muitas pessoas, quando leem esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando lê essa mensagem do apóstolo Paulo, que diz no final do primeiro parágrafo: para fazer o bem é necessária a ação da vontade, para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência, trazem uma ideia de que há algum erro nessa frase. Não, ali talvez não é não fazer o mal, é para fazer o mal basta a inércia e a negligência. Não. O sentido que o apóstolo Paulo coloca é de, inclusive ele diz isso, que para contrapor uma virtude negativa é preciso de uma virtude ativa. Então ele está falando de não fazer o mal dentro do conceito que nós trazemos de virtude inativa, virtude negativa. Então ele está dizendo que essa virtude negativa, as pessoas que se contentam em não fazer o mal, essa virtude negativa, essa virtude inativa, para ela, basta inércia e negligência. E inércia e negligência, lógico, não é virtude. Então ele mostra que a virtude negativa, de não fazer o mal, não tem aplicabilidade. Mas a virtude ativa, a virtude positiva, fazer o bem. Só que a virtude positiva precisa ter a ação da vontade. Não é só fazer o bem, é ter a vontade de fazer o bem. A Tatiana Goday, ela coloca aqui uma citação, uma ideia de Leon Denis, e eu vou me apoiar em Leon Denis com relação a essa ideia da virtude ativa. No capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Ato bom, pensamento mau. O bem é falso, o bem é aparente. Então, por isso que a gente volta na frase do apóstolo Paulo lá na sua mensagem contida no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Ter vontade de fazer e não somente fazer. Porque muitas vezes fazemos por força das circunstâncias. Fazemos até para nos livrar de alguma situação. Mas é preciso ter a vontade de fazer. Então é o que nós podemos perceber nessa questão 642. Associar a questão 642 ao artigo 6º
do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, associar a questão 642 à última questão do Livro dos Espíritos, a questão 1019, associar a questão 642 à mensagem do apóstolo Paulo contida no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que nós então, e associá-lo ao capítulo 3 do livro A Gênese, e associá-lo ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vejam, 6 associações, 6 correlações numa só questão do Livro dos Espíritos. Por isso que a gente sempre diz, não é ler o Livro dos Espíritos, nós precisamos estudar questão a questão e olhar todas as implicações dessas questões, da questão que estamos analisando e buscar as inter-relações. E quando a gente percebe isso, quando a gente descobre isso, a gente fica eufórico, fica emocionado, porque você fala, gente, esse gente é bem meu, né? Bem mineiro, né? Não, para ser mineiro mesmo é gente do céu. A gente diz assim, gente do céu, como que eu não tinha visto isso antes? E já li essa questão, sei lá, 10 vezes, não vi. Mas depois você percebe que os espíritos não se dissociam da mensagem de Jesus. Não se dissociam da verdade. É tão belo isso. E tem pessoas que querem um espiritismo apartado de Jesus. Querem um espiritismo apartado dessa ideia do Evangelho. Se Kardec transita pelo Evangelho, se os espíritos transitam pelo Evangelho e vão trazendo isso para nós. Então, cada questão lida, nós vamos percebendo que ela se interliga a diversas outras questões. Ela se interliga a outras obras, obras que precederam a codificação, os evangelhos, obras que sucedem ou sucederam à codificação. Então, vamos sempre pensar nisso quando formos ler, não só o Livro dos Espíritos, qualquer obra, é preciso meditar na leitura. Por isso, é importante nós nos dedicarmos à nossa língua portuguesa para fazer interpretações de texto. Porque eu disse de outra vez, ela é rica, a nossa língua. Tantas coisas de recursos linguísticos que nós temos para poder fazer as análises. Analisar o verbo, analisar o pronome que está colocado, a construção da frase, o aspecto sintático da frase. É interessante, porque isso é que fornece o que o apóstolo Paulo chamou de espírito da letra. Então vamos pensar nisso, vamos avaliar isso, né? E tentar, quando ler uma questão, pensar assim, eu acho que eu já vi esse assunto em algum lugar. Dá uma parada naquela questão e tenta achar esse lugar que você viu. Suponhamos, eu vi aqui e falei, gente, interessante, isso aqui eu acho que lá no Sermão do Monte tem. Aí eu corro lá no Sermão do Monte, dou uma olhada e falo, achei, olha, aqui está falando da mão direita com a mão esquerda, que tem a ver com a ideia de descrição que está aqui na questão. Aí anota na questão, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Vai lá no Evangelho de Mateus e escreve, questão 642 do Livro dos Espíritos. Porque aí a gente vai construindo o vademecum. A gente mesmo constrói. Vai escrevendo lá onde... Por que se você estiver lendo aquela questão, você fala, isso aqui tem lá no Evangelho. Por quê? Porque você anotou ali a lápis no cantinho. Bom, essa é a forma que eu faço, né? Não estou dizendo que é a forma ideal. É a minha forma, digamos assim, artesanal de fazer o meu próprio vademecum, né? Então, eu leio aqui, vi que o artigo 6º do Código Penal da Vida Futura tem a ver com isso, eu vou escrever aqui do lado a lápis, capítulo 6, artigo 6º, capítulo 7, livro Céu e Inferno. E vou lá no livro Céu e Inferno, no artigo 7º, capítulo 6, e escrevo questão 642 do Livro dos Espíritos. Aí nós vamos aprendendo a fazer correlações. E a nossa mente, o nosso cérebro vai se educando a, quando ler um texto, buscar correlações. É uma ideia, isso é muito empírico, é o que eu faço, né? E não estou sugerindo, estou apenas dizendo que muitas pessoas me perguntam, que método você usa? Eu não tenho um método, eu vou fazendo isso, eu vou lendo e gostando de ler, né?
lá na minha infância, eu li um livro, chama-se Para Gostar de Ler, na minha infância. Eu não me lembro o autor, não me lembro mesmo, não sei se é Murilo Rubião, agora eu não me lembro quem é o autor. E eu gostei, foi do título do livro, Para Gostar de Ler. Então eu aprendi a gostar de ler, ou seja, se eu estou lendo um texto, eu estou gostando dele. E mesmo que ele seja difícil, eu vou gostar dele porque eu estou lendo ele. Ou seja, porque eu estou lendo o texto. Se eu estou lendo o texto, eu preciso gostar para continuar lendo. Então essa é a ideia. Né? Desculpe esse parêntese ou esse colchete enorme, né, para conversar nesse sentido. E vamos seguir então, né? Eu acho que ficou clara essa ideia da questão 642, e aí vamos para a questão 644. Veja que eu soltei a 643. Ela não é importante? Não, é importantíssima. Mas é que eu estou dizendo que é um conjunto de ideias que nós estamos trazendo. Então, para o conjunto de ideias, eu vou salpicando, mineiramente falando, salpicando questões. A questão 644 pergunta: o meio em que certos homens se acham colocados não constitui para eles a fonte principal de muitos vícios e crimes? Isso nos leva àquela frase filosófica ou de uma filosofia social, dizendo que o homem é produto do meio. Aqui vem a pergunta, mais ou menos nesse sentido. Em outras palavras, está se perguntando: o homem é produto do meio? Né? A pergunta seria essa, veja. O meio em que certos homens se acham colocados não constitui para eles fonte principal de muitos vícios e crimes? Sim, de certa forma o meio interfere, mas vejamos a resposta dos espíritos. Sim, mas ainda aí há uma prova, ou seja, uma prova que o espírito escolheu. Quando em liberdade. É aqui quando em liberdade, ou seja, no mundo espiritual. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então vamos avaliar. O meio em que nós estamos colocados pode ser para nós uma fonte principal dos nossos erros, dos nossos vícios? Resposta dos espíritos: sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu. Uma prova que o espírito escolheu. Quando em liberdade, ou seja, no mundo espiritual, liberdade do pensamento pleno, ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Mais uma vez a correlação. Essa resposta nos leva a 3 questões sequenciais do Livro dos Espíritos. A questão 258, a questão 259 e a questão 260 do Livro dos Espíritos. E outras, vai até 264, que fala da escolha das provas. Escolha das provas. E aí diz, então, na questão 258, quando se pergunta se o espírito tem noção das provas pelas quais ele passará na vida terrena, eles dizem: ele mesmo escolhe o gênero de provas. O gênero de provas. Então, no mundo espiritual, nós organizamos-nos para a nossa reencarnação e avaliamos as nossas necessidades. E pelas nossas necessidades reparatórias, organizamos o gênero de provas. Então, nós escolhemos o gênero de provas. Aquelas pessoas que dizem assim: eu não pedi para nascer. Pediu. Até implorou. Muitos dizem assim: eu não pedi para nascer nessa casa, nessa família. Pediu. E era necessário. E por quê? Porque é o que está lá na questão 259. Vamos dar um pulinho lá rapidinho nessa questão 259. Na 258. No estado errante, antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida material? A resposta dos espíritos, curtíssima. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Nós escolhemos. Nós escolhemos. Então nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para fazer a coisa certa. Aí talvez a coisa dificulta, fazer a coisa certa. Mas que estamos no lugar certo, que estamos com as pessoas certas, que estamos no momento certo, não há dúvida. Depois, nas 259, pergunta-se se, considerando que o espírito escolhe o gênero de prova, se tudo que nos acontece na vida, se tudo que experimentamos, todas as tribulações, foram escolhidas por nós. E aí os espíritos respondem: todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero de provas. Os detalhes são consequências da vossa posição
e muitas vezes das vossas próprias ações. Então, nós escolhemos um gênero. Gênero, por exemplo, doença, saúde, dificuldade de saúde. Isso é um gênero. Que tipo de doença? Detalhe, circunstância, posição, atitude. Gênero, dificuldade no relacionamento. Vou nascer e conviver com pessoas que também têm essas dificuldades, esse gênero de provas. Os detalhes do relacionamento depende da nossa posição, das nossas escolhas e atitudes na própria encarnação. Mas o interessante que eu acho agora é a questão 260, porque aqui diz a pergunta 644 que estamos conversando, sobre a qual estamos conversando, ela pergunta sobre os vícios e as vicissitudes, os vícios, os defeitos, se não é por causa do meio. Então, vejamos, a questão 260, eu falo que é uma questão muito bem humorada. Porque considerando que nós escolhemos o gênero de provas, que nós escolhemos o local, as pessoas, a família que vamos nascer e etc., na qual vamos reencarnar, a questão 260 é o seguinte: como pode o espírito querer nascer entre pessoas de má vida? Por que eu falo que é uma questão bem humorada? Porque se nós escolhemos o gênero de provas, por que vamos escolher nascer no meio de pessoas de má vida, ou seja, em lugares difíceis? Ou seja, vai ser ruim de escolha desse tanto. Se eu posso escolher, mas vai escolher mal desse tanto. Por que escolher nascer no meio de pessoas de má vida? É a pergunta, em meios difíceis. E vejamos a resposta. É necessário que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia para as provas. E dão um exemplo. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre pessoas dessa espécie. Outras palavras, para eu domar o instinto do roubo, é necessário que eu conviva com ladrões. Porque a circunstância vai acontecer e eu vou exercitar a prova, sucumbir-me ou não sucumbir-me à prova. Então, muitas vezes, nós temos até um ditado no Brasil que diz que a ocasião faz o ladrão. Né? Diz assim, a ocasião faz o ladrão. Dizem, não posso afirmar, dizem que Rui Barbosa, ao ouvir esse ditado, teria feito uma ligeira correção. Dizem. Ele teria dito, a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. A gente diz, a ocasião faz o ladrão. Ele diz, não, a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Nós temos uma tendência e temos uma circunstância. Podemos sucumbir ou não a essa circunstância. Duas pessoas expostas ao mesmo estímulo, à mesma circunstância, uma pode agir de um jeito, outra agir de outro. Então não é o meio necessariamente que leva a praticar um ato. É o meio associado à potencialidade, à vontade, à não resistência. Então é isso que está na questão 644, que precisamos nos reportar à questão 260, a questão 259, a questão 258, ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar das aflições. E ali vai colocar, inclusive, nesse capítulo 5, uma frase interessante, quando diz, o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer novamente as relações rompidas do passado. Então, vejamos, nessa questão, nós nos valemos de 3 outras questões e mais do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E outros que podemos correlacionar ainda. Mas é importante aqui depreendermos dessa questão, que o meio é o campo de prova. A ação é a deliberação da própria pessoa. Isso precisa ser pensado. O meio, sim, ele é fator propiciador, mas não é fator determinante. Porque se fosse determinante, todos que estiverem expostos a esse fator teriam que ter a mesma atitude. E nem todos terão ou têm a mesma atitude. É esse ponto para nós pensarmos. E isso é uma análise que nós fazemos sobre nós mesmos e não sobre as outras pessoas. Isso nos leva à questão 919A do Livro dos Espíritos, do autoconhecimento. Na questão 645, pergunta-se: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Interessante isso.
Se nós estamos num meio propiciador de condutas errôneas, será que esse meio não pode ser tão forte que nos arraste a praticar o mal? E aí vem a resposta. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Eu gosto das respostas dos Espíritos. Eles são muito serenos para responder as coisas. É como se eles estivessem conversando com crianças, né? No sentido assim, respondendo com uma tranquilidade, uma afabilidade, contundente algumas vezes, mas afabilidade. Vejam, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Olha a resposta. Arrastamento sim, irresistível não. Ou seja, você pode até ser arrastado, mas não é irresistível, basta você fazer as suas próprias escolhas. Difíceis algumas vezes, não há dúvida. Muito difíceis outras vezes, não há dúvida. Quase impossíveis de outras vezes, não há dúvida. Mas pode-se fazer. É uma questão de escolha. E eles seguem. Porque, mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Interessante. Mesmo nessa atmosfera viciosa, vejam eles dizendo, encontra-se grandes virtudes. Grandes virtudes. Mesmo na atmosfera viciosa. Então, não há dúvida que é um arrastamento, mas não há dúvida também que não é irresistível. Muito bem colocada pela Marlene Rosa, minha querida doutora Marlene. A soberana vontade. A vontade é soberana. Emmanuel fala isso lá no livro Pensamento e Vida, que a vontade é o gerente, né? É a gerente, é que gerencia, né, os demais departamentos da mente. A vontade, ela é soberana. Essa questão, então, 645, ela pode nos levar a duas outras questões do Livro dos Espíritos. Questão 459 e a questão 467. Por que eu coloco isso? Vamos lá nessas duas questões, 469 e 467 do Livro dos Espíritos. Porque muitas pessoas escudam-se, né, para não dizer se escondem, atrás da questão 459 do Livro dos Espíritos, dizendo assim, não, mas veja, na questão 459 fica claro que nós somos influenciados pelos Espíritos e a gente age por causa dessa influência. Então veja a questão 459, ou vejamos a questão 459. Os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Eles respondem, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Aí a pessoa diz assim na questão 459, mineiramente falando, tá vendo? Ou está vendo? Os espíritos é que nos influenciam. Então, muitas vezes a gente sucumbe porque os espíritos nos levaram a fazer isso. Sim, processos obsessivos, tá. Mas nós não podemos dissociar a questão 459 da questão 467 e também da questão 469. Por que não podemos dissociar? Na questão 459 fala que os espíritos nos influenciam a tal ponto que, de ordinário ou frequentemente, eles nos dirigem. Mas vejamos o que está na questão 467. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Opa! Eles me influenciam, questão 459. Na 467, eu posso me libertar dessa influência? É a pergunta. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Impelem ao mal? Olha a resposta. Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Opa! Essa questão 467, ela mitiga a contundência favorável a alguns interesseiros da questão 459. Porque a questão 459 diz que os espíritos nos influenciam, de tal modo que nos fazem agir. Mas a 467 fala que essa influência só ocorre naqueles que, vejam a frase, os chamam pelos seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Então, nós podemos dizer que os espíritos nos dirigem porque nós os convidamos a nos dirigir.
E como os convidamos? Pelo desejo ou pelo pensamento? Então é uma força de atração, afinidade, bem colocada pelo Tiago, é uma força de atração e por chamar, por atrair, eu acabo deixando-me levar. Vejam que está na questão 467. Então não podemos dissociar a 459 da 467. E vejam a questão 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Por que meio podemos neutralizar? Vejamos que a questão 467 diz libertarmos-nos. A questão 469 fala neutralizar a influência. E vejamos a resposta. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que querem fazer sobre vós. Praticando o bem. O que é isso aqui? Virtude positiva, virtude ativa, que nos leva de volta à questão que estamos analisando, né? A questão 645, que é a prática do bem. Então vejamos que praticar o bem, por que ter a virtude ativa? Porque a virtude ativa, ou seja, praticar o bem, neutraliza a ação dos maus espíritos sobre nós, praticando o bem. Vamos lá, mais uma vez, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus dizia: bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Fazei o bem ao que vos odeiam. Neutralizar a influência dos espíritos somente fazendo o bem. Mas fazendo o bem com vontade de fazer o bem. Então percebamos que nessa questão, então, 645 do Livro dos Espíritos, nós precisamos avaliar a questão 467, a questão 469 do Livro dos Espíritos, para perceber que sim, somos influenciados pelos espíritos como somos influenciados pelo meio. Mas ainda assim, embora a 459 diga que de ordinário eles nos dirigem, a 467 mitiga o efeito dessa direção. Ou seja, eu posso me libertar da influência, porque eu é que chamo pelos meus desejos e meus pensamentos. E posso neutralizar, praticando o bem. Então, mais uma vez, a prática do bem é da natureza. É da natureza. A prática do mal é que é uma exceção à natureza. E a prática do bem, além de ser boa, é profilática. Neutraliza a ação dos maus espíritos. E, fechando o tópico, a questão 646 do Livro dos Espíritos. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? Interessante essa pergunta. Ou seja, o bem que eu faço tem uma certa gradação, há uma proporcionalidade no bem, e ele diz aqui, os Espíritos dizem, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço, e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Jesus já disse isto a propósito do óbolo da viúva. Vejamos que na resposta dos Espíritos, eles nos levam ao Evangelho e ainda dizem onde. Onde no Evangelho? O óbolo da viúva. Como dissociar Espiritismo de Evangelho, gente? As próprias questões e respostas nos remetem, porque o Evangelho é o tratado de conduta. Conduta moral, não é conduta moralista, conduta moral. E aqui fica claro, há um mérito no bem, sim, que ele digamos que o mérito é inversamente, diretamente proporcional, melhor dizendo, à dificuldade. Quanto mais dificuldade, mais mérito. Naquela questão 260, colocado então que nós estamos no lugar certo, ou seja,
para se domar o instinto do roubo necessário se faz conviver com ladrões, dá para entender também essa questão 646 na questão do mérito. Fazer o bem no meio de gente boa é consequência muitas vezes. Já que todo mundo é bom, eu vou fazer o bem também. Ou até constrangimento, como fazer o mal se todo mundo faz o bem? Agora, fazer o bem no meio de pessoas más, ser bom entre pessoas más, aí é mais meritório, é mais difícil, né? Tem até uma letra de uma música, né, que diz assim: fica sempre um cheiro de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E acrescenta: dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda. Veja, engrandece o doador e faz a alma ainda mais linda. Dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda. Engrandece o doador, faz a alma ainda mais linda. Muitas vezes damos o que sobra e dar o que falta. Repartir o que falta. Como é que fica? Isso é solidariedade. Tem um ditado coreano que diz que até uma folha de papel pesa menos quando dois a levantam. Esse ponto é o que está aqui nessa questão 646 do Livro dos Espíritos, para a gente pensar, né? E aí depois, na 647, Kardec faz uma proposta de se estudar a lei moral, as leis morais, dividindo-as em 10 leis. Né? Lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e de justiça, amor e caridade. E aí os espíritos dizem que é uma divisão interessante, didática, muito didática, e que poderia abarcar, né, a ideia, mas que não se limita a isso. Vamos ler a resposta dos espíritos. Questão 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo? E cita as leis. E os espíritos respondem: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger as circunstâncias da vida, que é o essencial. O que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sobre o qual se considere uma coisa. Então isso quer dizer, olha, didaticamente dá para fazer uma boa ideia das leis morais, mas as leis morais não se limitam a essas 10. Mas essas 10 são importantes para termos uma ideia geral das leis morais. E é isso que vamos fazer então a partir daqui, né? Nós vamos estudar cada uma das leis. Na próxima oportunidade, na nossa próxima live, nós vamos estudar a lei de adoração. Não quer dizer que encerremos numa live só, de 50 minutos, não. Pode ser que levemos mais de um encontro, né, para analisar essa questão da lei de adoração e as outras leis, né? Então essa é a proposta que nós fazemos. Se vocês concordarem, a gente segue, né? Enquanto for possível, vamos seguindo com esse estudo, por assim dizer, sequenciado, né, das leis morais. Isso vocês é que podem me ajudar a decidir se vale a pena continuarmos ou não. Aproveitando esse tempo que estamos mais quietos, né, de certa forma, e como eu viajo muito para palestras e agora a maioria delas foram canceladas por essas questões de quarentena, entre aspas, que nós estamos, então acho que estou dando um bom uso no tempo. Em vez de viajar para fazer a palestra fora, estou fazendo essas lives, né, dando sequência no estudo. E vou tentar fazê-las pelo Face também, mas eu estou com um problema que eu não consigo. Não sei se é o meu computador, se é o navegador. O som funciona normalmente em qualquer outro aplicativo. Quando eu vou para o Facebook para live, o som não aparece e as pessoas não ouvem. Então eu não consegui fazer. Então o que eu fiz agora foi gravar esse vídeo para colocar no meu canal do YouTube e de lá depois eu compartilho no Facebook. Então fica até um convite para as pessoas que quiserem acessar o meu canal no YouTube, Simão Pedro de Lima, né, se inscreverem lá, porque lá eu vou colocando os vídeos, né, eu vou postando os vídeos. Eu não estou fazendo também ao vivo no YouTube, porque depois eu não consigo subir o vídeo. Então eu vi que se gravar e depois subir fica mais prático, né? E fica aí o convite então para estarmos continuarmos esse estudo. Eu não sei dizer ainda qual a data para fazermos essa próxima live. Eu tenho que olhar a agenda de outras participações que eu tenho feito em lives de outras pessoas.
em canais de outras pessoas, então não sei dizer ainda que data. Eu estava pensando talvez na terça-feira, mas depois eu posto aqui no Instagram e posto também lá no Facebook para dizer quando que a gente vai fazer essa próxima live. Eu quero ver se eu consigo, nesse período, fazer 2 vezes por semana, tá certo? Pode ser assim? Se vocês concordarem, né? E obrigado por vocês terem acompanhado. Deus abençoe a cada um de vocês, um ótimo domingo para todos e Deus lhes pague por esse carinho demonstrado aqui nas mensagens que me chegam. Deus abençoe mesmo a família de vocês e vamos nos encontrar mais para frente, tá certo? Muito obrigado e até a próxima oportunidade.